Bom, entre os dias 3 e 6 de dezembro, último agora, eu estive a convite participando de um fórum itinerante de movimentos sociais no Rio de Janeiro, e que o tema era educação popular, movimentos sociais e universidade. E foi um momento muito importante, como há muito tempo eu não me colocava no sentido de renovar os bons conceitos da educação popular. Gostaria de destacar a presença do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Ler, no início, na abertura dos trabalhos, em que ele faz uma reconstituição histórica do modelo de universidade que nós temos hoje, com uma propriedade que muitos poucos reitores das universidades brasileiras teriam a capacidade de fazer. E isso é muito importante, porque na sua exposição ele afirma que a vitalidade que a universidade vem perdendo e a vitalidade que a universidade pode ter, ela só advirá numa relação íntima com os movimentos sociais, né? Porque esta é a função de uma universidade que traga soberania a um país. Quer dizer, poder produzir conhecimento em articulação e para os trabalhadores e seus filhos. Então foi muito importante esse pronunciamento. A programação foi interessantíssima, né? Porque nos possibilitou ter um diálogo com protagonistas da educação popular em vários contextos do nosso país. E se travou um diálogo muito importante no sentido de rever essa epistemologia científica que está chegando junto com essas propostas neoliberais da universidade e que elas precisam ser revistas, né? Porque elas não dão conta de produzir uma ciência capaz de dar a verdadeira compreensão mais elaborada para as causas e os dilemas mais profundos da nossa sociedade. Queria destacar assim, a qualidade das mesas, né? Se discutiu a questão da educação popular na educação pública, né? Esse eixo foi importantíssimo, né? Porque através desta discussão a gente foi possível entender que os jovens, né, eles estão muito mais sensíveis para perceber que a escola não está dando mais conta, por exemplo, do que eles querem para a sua vida e o que eles vivem nas suas comunidades. Haja vista a ocupação aí pelo movimento estudantil de São Paulo das escolas públicas, que é onde, não são das privadas, mas das escolas públicas, onde estão os filhos dos trabalhadores e que têm demandas que não vêm sendo historicamente atendidas. Então, esse dilema de como a gente emprenha essas instituições de educação formal com as demandas da população, que isso remonta para um conceito de educação popular. E isso vale também para nós da universidade, né, porque sob pena de nós também, professores, com toda a construção do currículo Lattes que todos têm, a gente ser atropelado pelos acadêmicos, né? Aliás, eu acho que um conceito importante que foi trazido foi da alunofobia, né? Que eu acho que é o que explica hoje essa dissintonia entre os professores e os acadêmicos. Eu acho que o primeiro eixo para nós pensar essa universidade à luz da cultura popular é a gente gostar dos acadêmicos, a gente entender os jovens no seu tempo histórico. E isso está causando um dilema total. Eu conheço muitos colegas que estão absolutamente tendo sérios problemas de administrar uma sala de aula, né? Então isso a gente só pode resolver estudando esse movimento dos jovens e a educação popular. Um tema que foi muito tratado, que é a questão da criminalização dos movimentos sociais. Nesse momento em que começa a se insurgir um movimento estudantil,
vários movimentos populares que já não conseguem ver atendida na representação política suas demandas e partem para ações populares, ou seja, ocupar o espaço público e produzir uma democracia direta. E aí, como resposta desse Estado que está falido pelas elites que estão empoderadas nesses estados, eles usam os aparatos jurídicos e criminalizam os movimentos sociais. Então isso é um tema que a gente precisa entender muito bem, né? Sob pena de ficar interpretando, à luz da velha Rede Globo, essa importante ação que a população brasileira está nos tentando fazer ver que a gente precisa, enquanto universidade, acordar para essas causas, né? É importante também destacar a questão dos movimentos indígenas, que eles estão reivindicando, juntamente com os afro-brasileiros e o movimento negro, uma educação que contemple essas causas dessas populações, que são os povos originários e que fazem parte da matriz da nossa população e que acabam entrando nas instituições escolares, inclusive na universidade, pela porta dos fundos. São matriculados, se tornam números, mas eles, quando chegam aqui, eles não deixam a sua cultura. Então eles querem que a sua cultura seja tratada, até porque são culturas importantíssimas dessa matriz que anima o nosso povo, como já bem falava o Darcy Ribeiro. Então eles têm propostas muito claras de como seria essa educação incluindo eles. E não é uma questão ou uma coisa é outra. É uma educação com eles, não para eles, como vem sendo proposto. Eu participei de uma mesa em que eu tive a oportunidade de colocar algumas teses da concepção libertadora biocêntrica que eu venho desenvolvendo para o ensino educacional, educação corporal e para a educação física brasileira. E veio muito renovado de continuar aprofundando meus estudos teóricos e minhas ações nessa dimensão. Haja vista assim, a receptividade positiva que teve de todos, no sentido de que a educação popular ela necessita de uma teorização sobre o corpo. Né, sobre esse corpo que não é um corpo biomecânico ou um corpo idealizado, mas é um corpo marginalizado, feliz, festivo e que vai para a luta. Então a gente precisa ter uma compreensão desse corpo e dele nas instituições de ensino e também nas instâncias do campo da esquerda, sindicatos, movimentos políticos e movimentos sociais. Então, inclusive, a inglesa, a Joyce, que estava na mesa comigo no dia seguinte, ela veio me procurar reformulando suas questões de investigação sobre sindicalismo em nível mundial, dizendo que era importantíssimo essas dimensões corporais que eu estava trazendo. Então, isso me anima, me alegra, de continuar esse debate através da teoria crítica que a gente vem estudando, eu venho aprendendo aqui no IELA, e as teses de Paulo Freire, e que se desdobram numa compreensão que eu vinha e eu apresentei publicamente, que eu chamo de uma movimentização. Se a alfabetização ela se propõe a ensinar as pessoas a ler, escrever e fazer conta, a movimentização fala de uma linguagem corporal que tem a dimensão não instrumental, mas na dimensão de Paulo Freire, né? No sentido de esclarecer e empoderar corporalmente as pessoas para a vida e para a luta e para a festa. Foi um momento muito importante para nós do IELA, para mim, do meu grupo de estudos, o Vitral Latino-Americano, para a gente se inserir nesse movimento mundial que vem se estabelecendo das esquerdas e dos movimentos sociais. E de forma muito especial, também foi um momento em que a gente avançou mais um passo no sentido da construção da rede de cátedras José Martí nas universidades do Brasil. Então, serviu também para nós produzir uma programação para 2016, juntamente com a Universidade Federal do Recife, com a Universidade Federal de Pernambuco, através do Paolo, e em Recife, a partir do Rodrigo Leopoldino,
Rodrigo Leopoldino. E o ano que vem a gente vai começar aqui na UFSC a tratar de seminários de estudos, articulando acadêmicos, técnicos administrativos, e nessa ordem, acadêmicos, técnicos administrativos e também professores. E movimentos sociais, sindicais, enfim, no sentido da gente divulgar essas ideias de José Martí, que pela característica da elaboração desse grande autor latino-americano, é fundamental para a gente produzir o descolonialismo e essa visão de eurocentrismo que habita as nossas mentes. José Martí, eu poderia dizer que ele foi iniciado pela sua sensibilização pela luta dos escravos, depois pelos índios. Depois disso ele faz uma longa trajetória acadêmica nas escolas da velha Europa e produz uma ciência de conhecimento que é importantíssimo para a gente entender a crise neoliberal e produzir um novo processo civilizatório. Então, com esse horizonte que a gente vai estar constituindo uma programação interessantíssima para o nosso ano de 2006, já através da Cátedra José Martí aqui da UFSC. A cátedra se chamará uma cátedra Paulo Freire, José Martí, Educação Popular, para que a gente não perca o eixo e se perca nesse academicismo estéril que vem sendo imposto à universidade brasileira.